Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui na 7ª lição, já no meio desse trimestre, que temos 13 lições, e vamos estudar aqui a lição de hoje, Fundamentos Proféticos, dentro do grande tema, alusões, imagens e símbolos. Pessoal, temos aqui a imagem do trono, querubins e muitas coisas legais para aprender. Hoje estão conosco aqui o Ricardo. Fala, alô aí, Ricardo. O Alexandre e o Marcos André. Estamos nesse novo formato aqui, inclusive nós às vezes gravamos 2 lições, pulamos, que o pessoal viaja para tentar bater a agenda de todo mundo, então vão acompanhando aos poucos nos comentários da próxima sessão, que às vezes a gente lê o comentário, mas eu vou ler seu comentário somente daqui a algumas lições, beleza, pessoal? E por falar em comentário, não se esqueça, é importante que você comente, se inscreva no canal se não é inscrito e também deixe o seu joinha, é muito importante deixar o seu joinha, pessoal, isso ajuda a promover aqui o nosso conteúdo na plataforma, beleza? Mas chega de introdução, vamos para a lição e chama a vinheta. É isso aí, pessoal. Deixa eu conferir aqui os comentários de algumas pessoas que contribuíram, com o vídeo. Dr. Paulo Henrique Horta, Bete Souza, São Paulo, SP, Célia Antônio Coelho, Pedro Virgínio, Ailda Pinheiro e também mãe do Ian Pinheiro, que eu sei que sempre nos acompanha, Marbete Lopes, Mioto, Genésio Mioto, João Cavaco também deixando aqui um comentário pessoal, aquele comentário teológico dele não, é realmente um comentário mesmo sobre o nosso conteúdo. Valeu, João Cavaco. Ilza Viana, também parceira do nosso canal desde sempre, Sandra Machado, Maria Feitosa, Marcelo Eduardo Quintão, Regiane Alves, Esmeralda Viana, Sandra Leite e Saskia Câmara. Pessoal, valeu, temos vários outros comentários aqui, conforme vocês vão comentando, mas no momento que estamos gravando, vou ler esses nomes, beleza, pessoal? Bom, vamos ao que interessa, então. O Ricardo vai começar aqui com a lição de sábado, mas antes do Ricardo começar, é importante que o Espírito Santo comece a agir em nossa mente, porque o assunto de hoje dá muito pano para manga, tem bastante interpretações e algumas divergências, vocês vão ver aí com o autor e com o hebraico e com o conteúdo. Pessoal, vamos então orar? Convido você, busquemos o Senhor em oração nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, primeiramente, porque nos deste as condições de estarmos aqui, reunidos nesse quarteto, que vamos aqui discutir um pouco, Pai, sobre o tema da lição. Esses fundamentos proféticos, principalmente uma mensagem para esses últimos dias, Pai, que nós possamos aqui entender, construir o nosso diálogo, a nossa fala aqui, e que cada ouvinte possa, ao ouvir aqui as palavras ditas, possa também edificar o seu pensamento, organizar e servir também, ó Pai, de uma fonte de conhecimento para aqueles que às vezes têm dúvida e que não entendem muito os simbolismos, fundamentos da profecia, Senhor. Continue nos usando, somos muito gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus oramos, amém. Então, chega aí, Ricardo, agora é com você, Ricardo. Bom, vamos lá. Nós temos aqui lição 7, Fundamentos Proféticos. O verso áureo, o verso central, o verso para memorizar, está lá em Isaías 6:8, e diz o seguinte: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem é que está dizendo aqui? O próprio Isaías. E aqui eu vou ter que fazer uma distinção que vai servir daqui para frente, que é uma distinção linguística dentro da escola linguística a qual eu faço parte. É o seguinte, gente, uma coisa é o significado e uma outra coisa é a significação. Significado é aquilo que é dicionarizado, é aquilo que da linguagem há de estático. Significação é aquilo que há na linguagem de dinâmico. É a língua viva, é o movimento, ela
ela é encontrada da interação discursiva, das relações de diálogo, as relações dialógicas entre o enunciado do passado, o enunciado do presente e o enunciado futuro, a interação dos sujeitos do discurso. Pode parecer que isso não tem a ver com o tema da lição, mas tem a ver com estruturas que estão na lição e que estão sendo utilizadas nessa lição muito, e em outras lições também foram utilizadas. Vocês vão ter mais familiaridade com isso quando eu for trabalhando os conceitos hebraicos. E aqui no verso para memorizar, nós já vamos trabalhar uma questão de significado. Gente, como nós estamos trabalhando com uma tradução, nós temos o costume linguístico e científico de olhar dicionário do original. E o autor da lição faz muito isso. Só que nem sempre da melhor maneira. E esse ato de você buscar o significado do original, ele tem que ser cuidadoso. Ele precisa respeitar certas regras do idioma, aquilo que é dicionalizado nessa busca do significado. Mas aquilo que é dicionalizado quando se trabalha com tradução já é por si uma interpretação. Porque o tradutor ele vai escolher. Alguns tradutores eles são mais literais. Alguns tradutores eles já buscam uma interpretação mais aberta e um significado menos literal, já colocando no texto uma dose muito grande de interpretação para tentar facilitar a compreensão. Então, tem riscos também do tradutor ser um intérprete que muitas vezes pode, na tentativa de ajudar, atrapalhar nessa questão do significado. Mas vamos lá. Por exemplo, nós temos aqui no verso, gente, nós temos eis-me aqui, envia-me. Nesta expressão aqui, essa expressão envia-me, a palavra hebraica que é encontrada ali é da mesma raiz do shalia, que seria o enviado. É a mesma palavra? Não, é da mesma raiz, o enviado, que nós encontramos lá na Torá, foi utilizada quando foi se encontrar uma esposa para Isaac, o servo de Abraão, ele foi enviado para encontrar uma esposa para Abraão, o servo Eliezer. E daí, qual é a importância disso? Isso é importante? Sim, na construção de certos símbolos e certas alegorias. Agora eu já não estou mais na esfera da linguística. Não estou mais. Agora eu estou na esfera da interpretação teológica. Isso é importante vocês saberem quando alguém está trabalhando e ele sai de uma esfera discursiva para uma outra. Eu estou marcando para vocês, para quando vocês forem escutar YouTube, vocês saberem que esse movimento existe. E muitas vezes ele é misturado e passa a informação errada. Estou agora transitando para a esfera da teológica. Então, veja bem, se constrói uma interpretação de que... E é bem possível que essa interpretação ela era a intenção de alguns autores bíblicos, ali do Velho Testamento e até do Novo Testamento, e talvez até João. Essa questão de que a mulher, alegoricamente, é a igreja. A mulher, alegoricamente, nós vemos em alguns livros do Velho Testamento, nós vemos que a mulher associada como sendo a igreja. E o shalia, e daí vai se estudar na teologia a questão da tradição. Então ele é enviado um shalia. Então daí é que vem a questão
do apóstolo, porque o apóstolo também, lá no grego, ele significa aquele que é enviado. Tudo isso, gente, é construção linguística? Não, isso é construção teológica, com base em dados linguísticos. Mas o texto bruto ali, quando nós estamos estudando a Torá, ele não trabalha com isso. Nós vamos pegando buscando uma visão do todo, fazendo uma hibridização da esfera linguística com a esfera teológica, e dentro dessa esfera teológica tem interpretações diferentes, e dentro dessa esfera linguística tem modos diferentes de fazer tradução, como eu já expliquei lá no começo. Então, assim, teologicamente se olha a Bíblia e se constrói interpretações de que ali esse enviado, assim como o servo de Abraão foi enviado para buscar a esposa para Isaac, estaria se referindo à igreja. Então, o apóstolo seria uma pessoa enviada para buscar a noiva, a igreja, para o noivo, Isaac, alegoricamente Cristo. Então, aqui no verso, nós estaríamos nos referindo, eis-me aqui, envia-me. Ele tem uma função, ele é chamado para uma emuná específica, para uma fé específica, porque emuná é fé, mas também é função ou cargo. Ele é chamado para aproximar essa esposa, que no caso é a igreja, que é Israel, com o Mashiach. Aqui eu estou na esfera da interpretação, porque os judeus, principalmente os judeus de hoje, e muitos rabinos do passado, não vão interpretar assim. Alguns vão dar uma interpretação muito parecida, de que alguns, mais notadamente, eles trazem uma interpretação diferente. Quando falar do Mishkan lá, eu vou falar de algumas interpretações judaicas, vocês vão ver que é bem diferente. O autor da lição, agora vamos caminhar um pouco, ele diz o seguinte: o direito de Deus de governar o universo está fundamentado em sua posição como criador de todas as coisas. E ele vai lá citar Apocalipse 4:11, que trata justamente daquela visão encontrada no Apocalipse do trono, onde tem os 4 seres viventes, aquela visão impressionante, aquela descrição, aquele texto que traz uma imagem discursiva extremamente interessante, né, com vários simbolismos, e esse simbolismo, gente, eu já vou adiantando, eles não são fáceis de entender. E no meio teológico, inclusive, tem muitas lacunas, tem muitas divergências, tem muitas dissidências, e quem gosta de estudar, recomendo que vá atrás, mas vá com a mente aberta, sabendo que existem muitas refrações interpretativas desse texto, inclusive dentro da igreja. Então vamos seguir. O autor vai seguir, vai continuar. E em seu caráter, porque nesse texto 4:11 é justamente aquele texto que fala quem é digno. Aí o autor vai... No texto não vai denotar propriamente que ele é digno porque ele é criador, mas a Bíblia inteira traz esses elementos. E naquela alegoria é possível encontrar espaço interpretativo para isso que o autor está falando também. Não há problema nenhum nisso. Ao descobrir o caráter justo do Senhor, começamos a entender como e por que os pecadores estão destituídos da glória. E agora ele faz a referência de Romanos 3:23. Nós vemos lá em Romanos, no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo falando do porquê que os gentios eles pecaram e por que precisam do perdão. Depois ele vai falar o porquê dos judeus, e depois ele vai falar o porquê que todos pecaram e que todos precisam da graça e da justificação, da tzedakah imputada pelo divino, né? Então o autor da lição ele vai citar essa parte aqui de Romanos. Aí depois ele segue. Nessa semana vamos avançar no estudo das visões da sala do trono e considerar como a raça humana pode se relacionar com um Deus santo, Kodesh, separado,
e como o sacrifício de Cristo, Hatat, o sacrifício de Cristo pode nos restaurar e nos aproximar do trono divino. Deus planeja nos restaurar ao Yetzer Hatov, a natureza santa, a natureza boa, não apenas como indivíduo, mas também como um povo, como igreja, dentro daquela alegoria que eu estava falando, né, gente? Do Shalia, o enviado, ele vai resgatar, ele vai buscar a esposa, o povo, a igreja, para que, mais uma vez, revelemos sua glória ao restante da criação. Quando examinamos a Bíblia, encontramos pistas importantes que nos ajudarão a compreender e apreciar o ato chamado que Deus estendeu a nós. O chamado é o Vaikra, chamado os pecadores, perdoados e redimidos. A rebelião humana terminará para sempre na segunda vinda. Mais do que isso, o caráter amoroso de Deus, seu caráter abnegado e sua disposição para se sacrificar resplandecerá ainda mais do que em seu projeto original para a humanidade, embora ele nunca tenha pretendido que a humanidade pecasse. Ok? Por meio da cruz, seu caráter amoroso se manifesta de maneira extraordinária. Vamos agora para o domingo. Eis-me aqui, essa questão da raiz ali, eu já falei, né, que é esse envia-me, ele tem uma raiz comum ali com o Shalia, que é o enviado, o apóstolo enviado para buscar a esposa. Eu vou fechar aqui, só um segundo, gente, vou fechar aqui para não vazar um som. Pronto, fechado. Seguindo, nós vemos no primeiro parágrafo, o autor da lição, ali na pontinha da linha, ele vai fazer uma comparação, ele fala de uma igreja que decidiu reformar um porão antigo para criar um novo salão de reuniões, e utilizou muitas luzes, e, entre outras palavras, achando que isso ia deixar mais bonito, mas a luz realçava imperfeições. Ele quer fazer uma associação aqui com a visão que nós temos lá em Isaías. Nós temos lá em Isaías 6. Bom, gente, Isaías 6. Eu vou seguir um pouquinho aqui no que o autor fala antes de ir propriamente para o texto bruto. A visão impressionante do trono de Deus deixou Isaías dolorosamente ciente dos seus defeitos. Por isso que ele criou aquela alegoria ali de que a luz realça as imperfeições. Ai de mim, estou perdido, lamentou ele. Sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo também de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, Adonai Tzvaut. Sentiríamos o mesmo se fosse subitamente levados à presença visível de Deus, segundo o autor da lição. A luz celestial é um brilho suficiente para deixar-nos de lado todas as nossas desculpas. Talvez aquilo que o apóstolo Paulo fale, né? Que a lei existe para que toda boca se cale, ninguém se enxergue desculpável perante Deus. A presença de Deus, sentimos que estamos perdidos. Isaías estava prestes a ter essa experiência mais marcante. Aí o autor da lição, ele vai perguntar e pedir para a gente ler Isaías 6, do versículo 6 a 8. Isaías sabia que o pecado destrói, pois o salário do pecado é a morte. No entanto, em vez de nos abandonar as consequências do pecado, um Deus de amor nos atrai para si. Qual foi o resultado do encontro de Deus? Por que ele é importante? Bom, gente, com toda certeza, os professores já perceberam que, geralmente, em todas as perguntas, a resposta está no texto subsequente, né? Mas antes da gente ir propriamente para o texto subsequente, eu vou fazer uma introdução e trabalhar algumas palavras que vão ser importantes para o resto do texto, para o resto da lição. Primeira coisa importante, Isaías 6:2. Eu vou um pouquinho antes do que o autor da lição pediu. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. Esta palavra, vamos atrás agora daquilo que eu falei, gente. Significado. É o dicionarizado das palavras, né?
Essa expressão que nós encontramos aqui, serafim, se vocês forem no dicionário, em alguns dicionários, vocês vão encontrar anjos, seres celestiais e outras coisas. Agora, linguisticamente, a primeira vez que nós encontramos essa palavra, serafim, é no Bereshit, é no Gênesis. E lá no Gênesis, ele é tratado para ficar na porta do Éden. Ele foi posto, colocado na porta do Éden para impedir que a humanidade entrasse no Éden e comesse da árvore da vida e vivessem eternamente em pecado. Só que, na mesma Torá, olha aí, só para a gente quebrar aquela lorota daquele princípio da primeira menção, né? Nós vemos lá em Números, naquela situação em que o povo pecou, e serpentes peçonhentas, venenosas, começaram a picar o povo pecador. E lá em Números aparece também o plural, ha-serafim. Ha seria ali o artigo, o elemento prefixal, e ali seriam as serpentes ardentes. Por que ardente? Porque a picada ardia. Essa expressão, serafim, ele vem de uma mesma raiz de arder, mas de modo algum significa serafim significa literalmente aquele que arde. Não. O significado seriam cobras peçonhentas, que é a que está lá em Números. Inclusive, há um intercâmbio ali em Números de duas palavras. O serafim, que seria o plural, e o nahash, que seria a cobra, num sentido geral, um sentido mais amplo. Mas a primeira palavra que aparece em Números ali são as serpentes. Tem uma relação com a ardência de queimar? Sim. A palavra foi construída a partir de uma raiz que significa isso, essa ardência. Mas não propriamente associar, falar que existe uma associação linguística. Não, existe uma construção interpretativa, teológica, com base em dados linguísticos. Então, há uma hibridização de duas esferas discursivas diferentes e uma carga interpretativa aqui. Entende? Tanto aqui na teologia, como aqui, muitas vezes, na tradução. É encontrado mais aqui na esfera discursiva da teologia. Ok, vamos então agora continuar, gente. Nós vemos aqui. Essa questão, cada um tinha 6 asas, também são alegorias, cobrir o rosto, um símbolo de respeito, cobrir os pés, um símbolo de humildade, e as 2 asas que voavam, um símbolo de prontidão em atender o Eterno. Chamavam uns para os outros, diziam santo, santo. Aqui, lá na esfera discursiva da interpretação, alguns vão dizer que esses kadosh, 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 seria uma referência à trindade, mas é uma interpretação dos trinitarianos. Outros diziam que isso seria um superlativo que não teria relação com a trindade. Aí nós seguimos aqui no 4. Os umbrais da porta se moveram com voz do que chamava, e a casa ergueu-se com o fumo, com os incensos, que muitos interpretam como sendo aquele fogo. Aqui tem uma coisa importante, gente. Tinham 2 altares. Tinha um altar fora do pátio e tinha um altar dentro, no Kodesh, no lugar santo. Então tinha um altar onde se oferecia corban, vinha lá o cordeiro, que nós entendemos que é símbolo de Cristo, e um outro que o Kohen Hagadol, que o sacerdote, ele fazia fumaça. Aquela fumaça que dentro do nosso meio interpretamos que seria um símbolo das orações que subiam ao céu. Então, isso é importante para a gente entender a questão da brasa, sabe? Da brasa ardente. E vocês já vão entender. 6,5. E disse aí, ai de mim, que vou
perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro de lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor, Adonai Tzvaot. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão brasa viva. E da onde essa brasa viva? Tirada do altar. Qual do altar? Dos dois altares. Aí fica aquela questão da interpretação. O altar de dentro do Kodesh ou o altar que ficava no pátio? Fica a cargo da interpretação. O texto não vai marcar propriamente para a gente. E como ele tocou a minha boca, disse: eis que isso tocou os meus lábios, a tua iniquidade foi tirada e foi purificado o pecado. Então, vejamos a questão do simbolismo aqui. Gente, eu posso falar, provavelmente falar um pouco mais na próxima semana, ou se tiver oportunidade até hoje mesmo, mas essa simbologia que nós damos, e alguns judeus messiânicos, e que os cristãos dão, e alguns judeus messiânicos, e os judeus messiânicos, eles se pautam em alguns rabinos, lá, alguns rabinos ortodoxos, que eles têm um conhecimento maior, e eles pincelam, e eles trazem também, é de que tudo aquilo aponta para o Mashiach, para o Messias, para o Cristo. Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo. Então essa brasa, vamos dizer que essa brasa foi retirada do altar do pátio. Então essa brasa que purifica a língua do Shalia, do enviado, seria uma alegoria também do poder do sacrifício de Cristo. Do poder, não propriamente daquilo que é símbolo, mas daquilo que é maior que o símbolo em si. Ou seja, o sacrifício de Cristo teria purificado, porque aquilo que o profeta ia falar, era algo Kodesh, era algo puro, que ia sair da boca dele era puro, e essa brasa queimando é no sentido dessa purificação. Então, assim, nos dois sentidos, se veio do altar de fora ou se veio do altar de dentro, do Kodesh, do incensário, traz essa conotação que essa pedra em brasa é que aquilo que sairia da boca dele é Kodesh. Seja pelo sacrifício do cordeiro, ou seja pelo trabalho do Kohen, do sacerdote. Então, vejam bem, independente da alegoria, a purificação vem do Mashiach, vem do Messias, na nossa interpretação desse texto. Aí vamos seguir. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, o verso áureo, a quem enviarei por nós. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Aí ele se sente apto. Aí vamos seguir para a gente encerrar. Na ponta da linha agora, fiz o meu trabalho interpretativo de significado. Isaías foi purificado quando um serafim pegou a brasa no altar, tocou a boca com ela. Provavelmente era o altar do incenso. O autor já deu a sua carga interpretativa aqui, ó. Ele já achou que era o altar que está lá no santo, e não o altar que está no pátio, onde a intercessão era feita pelo povo. Os pecados de Isaías foram perdoados e ele estava apto para ficar na presença de Deus. Além disso, foi designado para representar Deus perante o mundo. A palavra serafim, aquele que queima, não significa aquele que queima, tá? Literalmente, ela guarda uma relação com a palavra hebraica seraf, que tem essa relação de ardência, mas não significa aquele que queima de forma alguma. E é por isso que ela é usada no sentido de cobra venenosa, porque picava e ardia, era como se fosse uma queimação, queimava. Jesus descreveu o ministério de João Batista usando as seguintes palavras: João era lâmpada que estava acesa e luminosa, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a luz.
João, obviamente, era um pecador que necessitava da graça da salvação, mas seu ministério apontava para o único que poderia trazer graça e salvação. Então, veja bem, gente, nós somos lá do significado para a significação. O que é essa significação? Quando nós estamos falando de significação, nós estamos falando de sujeitos do discurso. Então, nós temos um enunciado, que é um texto bíblico bruto, chamado Rumash. Esse texto bíblico bruto, ele vai dialogar com um intérprete e um tradutor. Aqui já tem uma dose de significação. Depois, na esfera teológica, vai se comunicar com... Esse texto vai outras interações discursivas que vão trabalhar significação. A significação é algo vivo. É algo vivo. Então, por exemplo, para o autor da lição, serafim significa aquele que queima. E estamos no âmbito da significação. Bate com o significado linguístico dicionarizado? Não. Ele poderia construir um raciocínio teológico dizendo isso? Sim, poderia. Linguisticamente, o significado é dicionarizado. Então, não dá para... Significado não dá para trabalhar aqui. Significação, ok. Tudo bem, não tem problema, autor da lição. Significado, não. Continuando, então. Depois, Jesus veio ao mundo como a representação perfeita da glória do Pai. Deus enviou um profeta, um pecador que realizou uma tarefa semelhante à dos serafins. Ok, na esfera discursiva teológica, muito bem. Podemos trabalhar esses dados, que nós fizemos umas pequenas correções, e teologicamente não tem problema nenhum se trabalhar uma interpretação no âmbito da significação do texto bíblico dessa maneira com a qual o autor trabalhou. Mas lembrando sempre que para outros autores é diferente. Pode ser diferente. A significação é sempre para alguém. Alguém refratou o texto, o significado do texto de uma maneira diferente. Aí estamos na significação, podemos estar na esfera da teologia, podemos estar na esfera da sociologia da religião, ou qualquer outra esfera do conhecimento humano. Vocês. Vamos lá, acho que agora o Alexandre, então. Chega aí, Alexandre. Uma luta com o microfone aqui, consegui liberar ele. Beleza. Primeiro de tudo, que desafio, né? Muito desafiador, eu achei a lição dessa semana difícil, porque ela tem muitos símbolos, só que são símbolos que não têm uma explicação direta, definitiva, não tem uma interpretação exata, definitiva e fechada. E aí eu me lembro de um professor de história antiga que eu tive na faculdade, que era o Marcos, e o Marcos dizia assim: guardadas as devidas proporções, você pode comparar absolutamente qualquer coisa com qualquer absolutamente outra coisa. E é meio isso que o Ricardo falou, quando ele separa um universo da interpretação do universo do texto, o texto está lá. Aí você pode criar abstração teórica, intelectiva, interpretativa que você quiser sobre aquilo. Só que o Ricardo não falou isso, mas eu falo, né? Isso é muito perigoso. Quando a gente começa a procurar trazer sentidos subjetivos para cada vírgula do texto sagrado, existe um problema aí que a forma como nós vemos o texto sagrado e vivemos o texto sagrado não é assim, né? A forma como a gente vive a nossa relação com a Bíblia, pela tradição, pelos costumes, pela nossa cultura, é uma forma que é muito mais engessada, que é muito mais doutrinária, que constrói as coisas de uma forma muito mais dogmática, né? Dito isso, qual é a minha posição pessoal? Não entendo esses símbolos. Existem símbolos para os quais é importante eu ter o significado.
E aí eu vou falar da igreja enquanto noiva, de Jesus enquanto noivo. Eu vou falar das profecias dos animais, das bestas. Eu vou falar dos cavaleiros de Apocalipse. Esses textos, eles têm um sentido simbólico que eu considero, pessoalmente, a minha opção, mais fundamentais à construção da minha teologia. Agora, quando eu vou cair, por exemplo, na natureza dos 4 seres viventes, meu Deus do céu, do porquê que eles têm cabeça de águia, de boi, de homem e de leão. Assim, está num nível da abstração do simbólico que eu tenho muita dificuldade de alcançar. E caiu justamente para a minha lição de segunda e terça. Então, meu amigo ouvinte, espero que você aceite a frustração, lide com ela, mas eu não vou entrar nos pormenores da simbologia, porque eu não me considero apto a fazer isso com responsabilidade, né? Uma coisa é a gente ficar em elucubrações atrás das telas, né? Atrás da câmera, a gente ficar abstraindo, discutindo, pensando isso, pensando aquilo. Agora, na frente da câmera é complicado, porque o irmão vai assistir e vai construir toda uma teologia em cima daquilo que a gente falar, né? E aí temos que ter muita responsabilidade. Qual que vai ser a minha abordagem, então, da lição de segunda e terça, né? Dito isso, eu vou para aquilo que o texto fala e vou tentar entender aquilo que está mais explícito na construção do texto e da mensagem, né? A lição de segunda-feira, ela fala de 2 querubins, 2 anjos. Quantas asas eles têm, como que é a cara deles, isso não importa no momento. Não vou entrar nesse detalhe, mas tem 2 anjos que estão postados ali na porta do jardim do Éden, depois que o homem peca. E o homem é expulso junto com a mulher do jardim do Éden, né? E esses 2 anjos, eles recebem uma missão, que é impedir que esse homem pecador volte para dentro do jardim, porque ele já tinha comido da árvore da ciência do bem e do mal, e Deus fala, eu não quero agora que ele coma da árvore da vida, para que ele não viva eternamente. Quando a gente lê esse texto num primeiro momento, parece que Deus está se protegendo do homem, né? Então, Deus está falando, eu vou colocar ali para limitar o poder do homem. E aí, se a gente vai para as narrativas mitológicas, né, que é mais confortável, a gente vai ter nos contos sumérios a epopeia de Gilgamesh, né, que é uma figura que quase vira Deus, mas não vira Deus. A gente vai ter a figura do Titã Prometeus, né, que rouba o fogo dos deuses e entrega para o homem. E existiria uma validação em toda a mitologia da noção de Deus temer o homem, porque o homem pode se tornar igual a Deus, né? Então, por isso, vamos colocar ali uma espada flamejante, uma espada de fogo, e os 2 anjos, né, para guardar o caminho de volta para o Éden. Esse não é o meu ponto de partida. A minha interpretação da situação ela é um pouco diferente. A gente tem, desde o versículo 21 do capítulo 3 de Gênesis, uma cena que se desenrola de uma forma diferente. Para mim, o versículo 21 é um versículo-chave ali. No versículo 21 de Gênesis, Deus faz para o homem roupas de pele. E aí, gente, nós temos que entender que essa roupa de pele não aparece magicamente. Não é um pó de pirlim-pim-pim do sítio do Pica-Pau Amarelo do Monteiro Lobato, né, que é jogado sobre Adão e Eva e crescem vestes de pele. Para que haja uma veste de pele, é preciso que um animal morra. E a tradição ela vai dizer que o que acontece ali é um primeiro sacrifício. É um animal que dá a vida para que a sua pele cubra as vergonhas do homem pecador. A gente teria ali a primeira cena de sacrifício e teríamos ali
a primeira cena que já apontava para o que aconteceria com o Messias, que é o Cristo morrendo no lugar do pecador. A gente segue no texto. E aí, no texto 23, no versículo 23, fala que Deus lançou o homem para fora do jardim para o lavrar, para que ele lavrasse a terra. Então, o homem sai do jardim do Éden e passa a cumprir o seu propósito inicial, que era o de ser o mordomo do planeta, só que ele vai cumprir esse propósito sem ter mais acesso ao jardim, porque ele pecou. Só que quando a gente vai para o texto do Espírito de Profecia, e tem ali o parágrafo imediatamente depois da pergunta, eu não vou ler agora, mas eu sugiro que vocês leiam com calma depois, está no texto de Patriarcas e Profetas, página 38, desculpe. Nós temos ali uma compreensão mais abrangente, nós percebemos que essa espada flamejante e esses anjos, eles se tornaram não um ponto de hostilidade e não uma barreira que impedia o ser humano de alcançar o divino. Mas eles se tornaram um ponto de encontro. O lugar aonde Adão e Eva, e depois os seus filhos, iam para relembrar do paraíso perdido, para relembrar do jardim perdido e para fazer adoração ao Deus que os havia criado. É importante a gente entender isso, porque nós temos aqui, se por um lado a interdição do acesso à vida eterna por causa do pecado, cumprindo a sentença da lei, certamente morrerás, nós temos também a promessa de um Salvador mediante a morte do Cordeiro, é apresentado, e nós temos também a tentativa de restaurar um contato, de restaurar, e o texto da lição vai falar muito dessa ideia de habitação, de estar no meio, de estar junto, de estar próximo. É um momento de Deus se manifestar ao homem, também ali, naquela espada flamejante, que em alguns aspectos o autor da lição vai tentar dizer, chegaria a emular a figura da presença do divino no santuário. Não acredito que seja o caso, mas o ponto é que a entrada do jardim se torna um lugar de adoração. E o homem e a mulher vão fazer peregrinações até a entrada do jardim. A lição de terça-feira agora, caminhando para a lição de terça. E aí, por que é importante a gente entender isso, né? A mensagem da lição inteira vai estar falando da necessidade da purificação e da graça. Esse é o aspecto primordial aqui. O profeta Isaías, ele se considera impuro. O profeta Isaías se considera indigno. E o profeta Isaías, de fato, é impuro e é indigno. E eu e você que me escuta aí, de onde você estiver me escutando, é de fato impuro e indigno, da mesma forma como Adão e Eva eram impuros e indignos e foram expulsos do jardim. Foi necessário que fossem expulsos do jardim. Mas há uma brasa viva que pode nos purificar e que aponta para Jesus Cristo, para o Cordeiro sacrificial. Quando a gente chega ali na lição de terça-feira, a gente tem um vislumbre do trono de Deus em 3 passagens. A passagem de Ezequiel, capítulo 1, versículo 4 até 14, que apresenta 4 seres viventes saindo de meio de um redemoinho de fogo. Cada ser vivente tem 4 rostos, 4 asas e asas de homem, de leão, de boi e de águia. E esses 4 seres viventes não são Deus, mas eles circundam o trono de Deus. Quando a gente vai agora para o texto de Apocalipse 4, 1 a 11, nós temos os mesmos seres sendo representados de forma diferente. Agora nós temos aqui um trono, que é o trono do Altíssimo, nós lemos assim. Ao redor desse trono existem 24 outros tronos, 24 anciãos, e existem ali ao redor do trono também 4 animais cheios de olhos, e eles são leão, bezerro, homem e águia. Eles têm 6 asas e eles dão glória e dão glória e dão glórias a Deus. O outro texto
é o texto de Isaías 6, capítulo 1, Isaías capítulo 6, versículo 1 até 6, em que nós temos ali a visão do trono de Deus também por Isaías. Agora dos serafins, com 6 asas que circundam o trono de Deus, cobrem o rosto, cobrem os pés e voam. É o texto que o Ricardo já leu lá atrás na lição. O que a gente tem nas 3 cenas em comum? O trono de Deus. Glória, majestade, poder, honra. E um profeta que identifica a sua pequenez diante do trono de Deus. Eu poderia ficar questionando aqui por que em Ezequiel os 4 seres viventes têm 4 rostos e 4 asas. Mas quando a gente vai para Isaías, os serafins têm 6 asas. Eu poderia ficar aqui contando asas, só que a ideia não é essa. A ideia é, e para mim o que é mais importante, é eu entender a humildade com a qual eu preciso me aproximar do trono de Deus. Porque, assim como Isaías, e muito mais do que Isaías, eu sou um homem impuro, de impuros lábios, e eu habito no meio de um povo que é ele também impuro. Só que a honra, a glória e o louvor não pertencem a mim, e eu não preciso fazer por merecê-los. Porque o texto de Apocalipse fala que esses seres viventes, eles dão honra a Deus e glória a Ele, dizendo incansavelmente, digno é, porque tu criaste todas as coisas. Então, o centro da mensagem é de que existe um Deus que é digno, existe um Cordeiro que é digno, e existe um Deus que é capaz de me purificar do meu pecado, para que eu possa falar como o seu enviado, para a conversão das multidões, para a pregação do evangelho, para a salvação dos outros, e também para a minha salvação que está garantida em Cristo Jesus. Eu sei que a lição é desafiadora, eu devo ter com toda certeza feito 300 tropeços diferentes na minha leitura, só que eu não arrisco ir além disso, porque eu acredito que até onde eu cheguei, isso me é suficiente, pelo menos por enquanto. E aí eu passo a bola para quem quiser falar. Ricardo levantou a mão. Quero falar. Primeira coisa, tem que ter em mente, gente, pense em 2 maneiras diferentes de encarar esse texto. Primeira maneira, você olha o significado das palavras e você acredita que no mundo material, real, sei lá o que vocês queiram, que existe um planeta em algum lugar no universo, que exista literalmente um trono, que exista literalmente seres com 6 asas, com o corpo coberto por olho, não é oleo, é olhos, olho. O corpo coberto. Isso. E que esses seres, e que, sei lá, às vezes, você pega aquelas características e acredita que existe no mundo material, em algum lugar do universo, em alguma galáxia longínqua, alguns seres, literalmente como é descrito ali. Nós temos que ler, essa é uma maneira de interpretar. Os anjos, os querubins, eles realmente têm 6 asas. É uma maneira de interpretar. Então, no campo da significação, para alguns intérpretes, eles interpretam que aquilo lá é literal, que existe um tabernáculo lá no céu, que Jesus está lá com aquelas vestes, está lá chacoalhando o incensário, não está mais porque ele já está no Yom Kippur, ele já entrou no Kadosh Kadoshim. Ele já entrou. Tá jogando sangue na cortina. Mas ele já tá lá fazendo aquele serviço, despejando... Colocando sangue no chifre do altar. Isso, no Hilastério. Isso. Tá lá jogando sangue lá em cima da arca. Lá. Já tá lá no Hilastério. Então,
essa é uma forma de interpretar. No campo, na esfera discursiva teológica, em se falando de significação das palavras, não de significado, significação. Busca-se algo mais literal e uma interpretação que existe uma realidade semântica daquele jeitinho que está ali. Agora, existe uma visão que ela é mais... Não, gente, isso daqui é alegoria. Essa alegoria não se presta a descrever algo ontologicamente com uma existência real, material. É uma alegoria. É para transferir, passar mensagem de ideias abstratas. Essa é uma outra maneira. E ainda existem questões híbridas. Não, isso aqui é literal, isso aqui é alegórico, isso aqui é... Então, tem 3 maneiras principais com as quais nós vamos olhar esses textos. Eu peço para vocês lembrarem o seguinte. Pensem no Mishkan, pensem na primeira alegoria, ali no pátio. Aquele altar é o Calvário. Aquele cordeiro é uma pessoa, um ser humano que não fala como ovelha, que não tem pelo de ovelha. É uma pessoa que entendemos que viveu, uma pessoa real. Por que os outros símbolos são literais e só esse não? Mas fica a critério de cada um. Critério de cada um. Eu, para não perder muito tempo, eu vou agora para entrar numa coisa que o Alexandre não entrou e peço para o Lúcio colocar aqueles slides, Lúcio. Aquelas figuras das palavras lá. Na lição, gente, de terça-feira, o autor da lição, ele vai falar aqui, ó. Vamos lá. É terça-feira. Não, desculpa, não é terça, é segunda. Segunda-feira. Ele diz o seguinte: quando a Bíblia diz Deus colocou querubins lá em Gênesis 3, 24, o termo hebraico é Shahan. Não é. Não é. Esse aqui é o termo hebraico Shahan, e não significa colocou. Estou lá no significado, dicionário, palavra dicionarizada. Shahan significa habitar, morar, situar, estabelecer. Vai para o próximo, Lúcio. A palavra que nós encontramos, pode ir para o próximo slide, Lúcio. A palavra que nós encontramos lá em Gênesis 3, 24, é essa daqui, gente. É essa daqui. Vai Shiken. Vocês percebam, bota o mousezinho na primeira letra, que na verdade é isso. Isso é um Vav. A outra, Lúcio. Para a outra. Isso é um Yod. Essas duas palavrinhas servem para transformar, porque a raiz é essa daqui, ó, um Shin, um Kuf e um Nun. Essas 3 letrinhas é a raiz, que é a mesma raiz da palavra habitar. Só que essas 2 letras, o Vav e o Yod, fazem a flexão para transformar isso num verbo flexionado, no pretérito perfeito indicativo. É outra palavra. É pôs, é colocou. Shahan é habitar. É o verbo no infinitivo. É outra palavra, o verbo no infinitivo, e aqui já é flexionado. Pôs, vamos para... É essa que está no Gênesis. Vamos para a próxima. Agora, o autor da lição vem falar para a gente que lá a palavra tabernáculo, que está em Êxodo e Números, a palavra que lá em tabernáculo é essa aqui. Ha-mishkan. Nós temos um... circula a primeira letra. Isso daí. Essa daí, essa letrinha, isso aqui é um elemento prefixal, significa o. É um rei. Significa o. Aí nós temos depois um men. Mishkan. Esse men aqui, ele serve para transformar o verbo em substantivo. Tabernáculo, a escolha por traduzir tabernáculo, encobre um pouco a raiz. Porque, na verdade, isso daqui significa habitação. Então, Mishkan HaKodesh é a habitação da santidade, que pode ser traduzido por tabernáculo. Percebam como. Então, não é que vem as 2 palavras,
Aquela palavra que é encontrada em Gênesis, pos, e essa palavra que é encontrada em Êxodo, as duas palavras, vem do verbo hebraico, esse aí, ó, shaham, entendeu? Isso na esfera, são dados linguísticos que podem ser na esfera da linguagem, na esfera do significado. São dados que podem ser utilizados para, na esfera teológica, se construir significação interpretativa, que é essa que o autor faz no parágrafo logo seguinte. Os querubins são associados a Shekhinah, presença de Deus. De fato, é a mesma raiz, mesmo que essa palavra não esteja lá, não seja encontrada na Bíblia. Agora vamos lá, vamos seguir o baile. É isso. Maravilha, o Ricardo sempre traz aí uma aula de hebraico, né, para nos dar aí um contexto maior da lição. Antes de entrar na minha parte aqui, eu gostaria de fazer um comentário a respeito que eu gostei muito de um comentário que o Alexandre fez, a respeito da questão das espadas, né, que quando a gente lê o texto, falando que os querubins portavam, dá a impressão, né, que os querubins portavam uma espada, inclusive uma espada flamejante, o que dá uma noção de hostilidade, né? Que é como se você chegasse ali e tomasse uma espadada, né? E aí eu fui dar uma olhada aqui no comentário bíblico adventista, e ele diz assim a respeito desse assunto. Ele diz assim: a frase "uma espada inflamada", que está na Almeida Revista Corrigida, tradução inexata do hebraico, que diz literalmente o refugir de uma espada, como está na Almeida Revista Atualizada. Aí ele faz o seguinte comentário: não havia uma espada literal guardando o portão do paraíso. O que havia era o que parecia ser o cintilante reflexo de uma espada, como se fosse um reflexo de uma lâmina bem polida, né? E então o que eles viam ali, na verdade, seria uma espécie de uma luz que revolvia em todas as direções com grande rapidez. Setas de luz refulgentes que irradiavam de um centro intensamente brilhante. Então, a ideia é que havia ali um facho de luz, e não uma espada, e não um objeto de guerra, vamos dizer assim, no meio dos... Ele fala aqui um pouco do hebraico, do significado, mas aí o comentarista aqui, ele termina fazendo o seguinte: essa luz viva e radiante não era senão a glória do Shekinah, a manifestação da presença divina. Diante dela, durante séculos, os que eram leais a Deus se reuniam para adorá-lo. Aí eu creio que ele está fazendo, durante séculos, né, ele está fazendo uma referência ou ao período entre a expulsão do Éden e o dilúvio, ou então pode estar se referindo também ao Shekinah no deserto, visto que ele faz aqui uma comparação, né, entre os querubins que ficavam sobre a arca, onde brilhava também o Shekinah. Então, confirma, né, a ideia de que o Alexandre passou, de que ali, e que está também no texto do Espírito de Profecia, né, de que ali, na verdade, era um local de adoração, um local onde a presença de Deus era vista. E aí, o que eu senti muita falta na lição dessa semana, e que eu acho que somaria muito, é que o autor ele vai dando posicionamentos que são interpretações pessoais dele, ou interpretações de grupos, e que ele adere a essa interpretação, e ele não deixa claro que aquilo é apenas uma interpretação. Então, por exemplo, o significado que ele dá a alguns símbolos
não estão exatamente de acordo com ou melhor, não tem um fechamento dentro da teologia adventista, né? A lição é para falar de teologia adventista. Não existe um fechamento a respeito do significado daqueles elementos. Então é muito importante a gente lembrar, né? E aí eu volto novamente à fala do Alexandre a respeito desses símbolos, né? Ele foi muito feliz em chegar no ponto e ele dizer assim: o que eu tirei como lição daqui é aquilo que o texto está dizendo. E o que o texto está dizendo? Deus retirou o acesso do homem à árvore da vida. É isso que Deus fez ali. O texto diz claramente que o objetivo dos querubins, sejam eles literais, né? Eu creio em seres literais, porém, eu não creio que eles estavam com hostilidade e não creio de maneira nenhuma que a interpretação literal ou simbólica vá causar dano ao conteúdo, ao significado do texto, desde que você compreenda que após o pecado o homem passou a ser suscetível à morte, ou seja, o homem passou a não ter mais acesso à árvore da vida. Então, é muito importante que nessa lição você tenha isso como base. Deus tirou o acesso do ser humano à árvore da vida, né? Então, após o conhecimento... Pode falar, Alexandre. Só uma coisa para deixar claro, assim, porque até teve um comentário que eu gostei muito na lição da semana passada, eu acho, que é de professores que usam a gente como referência para preparar a lição. Uhum. Você percebe o risco, você que vai preparar essa lição para passar na classe, que às vezes está revisando aí numa sexta-noite para passar amanhã, você percebe o risco de você se perder no processo da construção da lição com os alunos? Se você entra num tópico desse e começa a mergulhar, tem uma visita que vai ficar ali na tua classe olhando assim, e qual é o sentido disso tudo para mim? Então, é só um alerta mesmo para os irmãos professores de lição aí, de classe, que façam uma leitura adequada da classe de vocês, porque às vezes você está com o seu coraçãozinho ali cheio de curiosidade, de estudar para saber da cara do olho do bicho. E às vezes não é a ideia da classe, entende? Então, não é a ideia do texto bíblico qual é a intencionalidade, qual que é o espírito das pessoas que estão ali, qual que é o nível de conhecimento que eles têm, qual que é a maturidade no evangelho. Então, fazer essa leitura é muito importante. É contigo, Marcos. Isso aí. E é importante você trazer o sentido que o autor quer apresentar. Por exemplo, na lição de domingo, o objetivo, eu entendi que o objetivo dele ao falar, né, aqui, era trazer, porque no finalzinho da lição, ele pergunta aqui, somente depois de saber que seus pecados estavam purificados a mim. Então, purificados pelo sangue de Jesus, podemos responder como Isaías? Então, a síntese, para mim, é isso, né? Então, quando nós somos chamados para uma missão, para Deus, nós precisamos, primeiro, de buscar santificação pessoal. Então, esse, para mim, aí eu recomendo, né, você, como o Alexandre disse, você que está preparando sua lição, escreva isso em algum lugar na sua lição para que você não se perca na simbologia toda, né? Para que você não se perca. Aí, na lição de segunda-feira, quando ele fala do querubim, é isso, ele está falando assim, Deus tirou o acesso do homem à árvore da vida, mas não tirou acesso à sua presença. Então, talvez seja legal você fazer essa anotação também, né, porque não é esse o objetivo. As brasas vivas do altar, lá na parte de terça-feira, mesma coisa, lá na pergunta, né, do final. O que ele está querendo transmitir aqui? Dentro do contexto da lição, não é só Isaías que se vê constrangido pela presença de Deus. Isaías está constrangido pela presença de Deus, e isso é claro porque ele é pecador, eu também sou pecador. Se Deus fala, estou aparecendo, estou indo na tua casa agora, acho que eu morro antes dele chegar, né? Porque é a presença de Deus, de um Deus santo que conhece todas as minhas falhas. Mas o que é interessante aqui, aí eu queria
chamar atenção para isso, e eu acho que é muito importante a gente falar que os querubins cobriam o rosto, que são seres que não caíram em pecado, são seres que permanecem na presença de Deus Santo, mas a única coisa que eles têm a dizer sobre Deus é santo, 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 e com o rosto coberto. Então eu pego... É muito fácil você falar assim, o cara é pecador, não pode nem olhar para Deus. E os querubins que não são pecadores? Ainda assim, eles entendem que existe uma distância tão grande, quase tão grande, quanto a nossa. Ou seja, Deus é tão grandioso que entre nós e os querubins tem um espacinho pequeno, comparado à grandeza de Deus. Então, diante da presença de um Deus santo, o que se espera é reverência, é reconhecimento da sua grandeza, é reconhecimento de quem ele é. Então, não importa se você é um querubim ou se você é um ser humano caído, diante da presença de Deus é reverência, né? E aí, então, vamos para a parte de quarta-feira, que mais uma vez o autor traz aqui algumas alegorias que não são teologicamente importantes. Por que eu sei que não são teologicamente importantes? Lá no livro de João, né? João, ele diz o seguinte, João 21, verso 25, até se o Lúcio quiser colocar aí, João apresenta um conceito que é um conceito para o livro dele, mas eu acho que é um conceito que vale para toda a Bíblia, né? João capítulo 21, verso 25, se eu não me engano, Lúcio. Que é um conceito do seguinte, ele fala assim, Jesus realizou muitas outras coisas que não estão escritas nesse livro. Ele diz, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo inteiro poderia conter se livros, né, que se escrevessem. Aí, então, ele está dizendo, Jesus realizou muitas outras coisas. Por que ele escreveu, selecionou exatamente aquelas que ele escreveu? Ele selecionou aquelas para que vocês tenham vida, né? Aí é outro texto que eu não me lembro se está na continuidade ali. Deixa eu ver aqui. Para que tenhais vida. Seu nome. Crendo nele, tenhais a vida eterna, não é isso? Isso. Agora é 20:31, Lúcio, se você puder colocar. 20:31. Então, o que João diz? Ele diz assim, estas, porém, foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida em seu nome. Então, como eu disse, João está falando a respeito do seu evangelho, porém, nós podemos aplicar esse conceito à Bíblia. Aquilo que está escrito por uma finalidade. Então, aquilo, por exemplo, aqui na parte de quarta-feira, ele está... O título da lição é Deus no meio do seu povo. Ele diz assim, guiados pela presença de Deus, que se manifestava na nuvem, os israelitas deveriam parar em sua jornada para a terra prometida e armar o tabernáculo de modo que as tribos montassem os seus acampamentos ao redor dele. 3 tribos de cada lado. A presença de Deus desceria ao lugar santíssimo e se estabeleceria no meio do povo. Aí ele pede para a gente ler o número 4 de quarta-feira, né? Ele pede para a gente ler como as tribos se distribuíam e depois ele apresenta aqui uma tradição judaica, né? Uma tradição que diz que Judá trazia uma bandeira com o símbolo de um leão, Rúben trazia uma bandeira com o símbolo de um homem, Efraim trazia uma bandeira com o símbolo de um boi. Dan trazia uma bandeira com uma águia. Onde que isso está na Bíblia? Ele deixa bem claro aqui que isso não está na Bíblia, é uma tradição judaica. Então, se isso não está na Bíblia, quanto de importância que isso tem para a nossa salvação? Teologicamente, quanto que isso tem de importância? Segundo aquilo que nós lemos lá no Evangelho de João, 0. Aquilo que era importante para a nossa salvação, que é importante para o nosso conhecimento, Deus não deixou de fora. Deus nos deu toda a informação que nós precisamos para que,
crendo tenhamos vida no nome de Jesus. Então, existem várias interpretações para aqueles animais lá de Apocalipse, no capítulo 4, também a visão que tem no livro de Ezequiel e tudo mais. Por exemplo, existe uma interpretação, o autor traz aqui essa interpretação, né? E existe uma outra interpretação também que diz que é uma representação dos evangelhos, de como Jesus é representado nos evangelhos. Porque, por exemplo, no evangelho de Mateus, Jesus é representado como rei, como leão da tribo de Judá, como descendente de Abraão, que o leva a ser o Cristo. E isso é muito claro no evangelho, né? O Mateus, ele tem uma forma de escrever que ele vai dizendo assim, ó, então Jesus fez isso, isso e isso, para que se cumprisse o que foi escrito pelo profeta tal. Para que ele destaca isso? Para que você saiba que aquilo que Jesus fez cumpre uma profecia messiânica. Então, o objetivo de Mateus é lançar luz sobre a messianidade de Jesus. Você quer falar, Ricardo? Parece que você levantou a mão aí. Está desligado o teu som, é isso. Bom, uma coisa, gente, naquele campo que eu falei, vamos lembrar, significado é o conteúdo dicionalizado, significação é a língua viva, movimento. Aí entra nesse ponto que o Marcos está falando. Qual é a importância da questão dessa interpretação? Lancemos os olhos agora não só sobre... Vamos sair da esfera linguística, vamos sair da esfera teológica, vamos olhar a esfera discursiva social. O texto bíblico, a narrativa bíblica ao longo da história nas sociedades, elas serviam para finalidades materiais concretas. O povo de Israel se pauta em interpretações do texto bíblico para, muitas vezes, produzir guerra e justificar guerra. Então, discursos e narrativas religiosas têm impacto social. E no campo da significação tem uma finalidade para algo. No caso, nós devemos tomar muito cuidado, porque o cristão tem a tendência, aquela história da... Ok, gente, Cristo é uma chave hermenêutica, não tem, tudo bem, mas nós temos também que tomar cuidado, porque também o Cristo ele pode ser discursivizado e se transformado num Cristo metaleiro, num Cristo guerrilheiro, num Cristo terrorista, num Cristo isso, aquilo... Pode ser um amuleto ideológico, né? Ele pode um amuleto ideológico. Jesus está em disputa, né? Jesus está em disputa. Exatamente. Jesus e Yeshua viram um signo ideológico, aonde dentro desse signo ideológico existe uma arena, um campo de batalha discursivo por significação, com uma finalidade social concreta e material específica. E aí nós devemos tomar cuidado. Muito cuidado. Primeiro cuidado, não tentar inventar significados do Cristo, forçar o texto para produzir algo que eu quero. E, de um outro lado, existem aqueles que fazem aquilo que é, de certa forma, por exemplo, judeus. Muitos judeus, eles olham o texto e tentam eliminar completamente significações do texto que apontem para o Messias, para Yeshua. Qual a finalidade? Para jogar para o povo. Então, existe essa questão. O cristão olha para os 4 seres viventes e aí no campo da esfera da teológica, no campo da significação, ele diz que, alegoricamente, aqueles seres viventes representam a bandeira de tribos líderes de Israel,
No caso, Judá, leão, igual o Marcos falou, Ruben, homem, depois nós temos Efraim, boi, e o Dan, a águia, que seriam 4 características do ministério do Messias. Isso é uma visão teológica que os cristãos dão, judeus não dão. Mas vocês percebam que o foco é o Mashiach. Mas existem finalidades sociais para. Para quê? Qual a intenção? Existe uma intenção social para. E nós não sabemos num futuro qual vai ser a utilidade disso para alguém que queira perseguir alguém. Entende? Entendedores entenderão. Então, nos evangelhos, né, Jesus é apresentado por Mateus como o rei, né, como o Messias. Em Rubens, no caso, no livro de Marcos, ele é apresentado como, ou melhor, no livro de Lucas, ele é apresentado como homem. Lucas fala dele cansado, fala dele dormindo, né, fala de características humanas de Jesus. Em Marcos, ele é apresentado como um trabalhador, como se fosse um animal de trabalho, que é a representação do boi, né? Então, Jesus, no livro de Marcos, o livro é muito dinâmico, o tempo todo ele está curando, ele está fazendo alguma obra em favor de alguém, e no livro de João, ele é apresentado como Deus, é o livro que fala mais claramente de Jesus como Deus. Essas duas interpretações, tanto das bandeiras quanto essa que eu acabei de apresentar, aí o autor diz aqui, não podemos confiar muito nessa tradição, não podemos confiar. Por que isso é importante? A gente saber disso, porque se não está na Bíblia, não é importante para a construção da narrativa teológica, a construção do plano da salvação, não está lá. Então, nós podemos ficar com o que a respeito desses animais que se apresentam ali no trono de Deus. Nós podemos ficar com a imagem de um tribunal, com a imagem de que há um julgamento, de que Deus está assentado no seu trono com a finalidade de julgamento, mas se nós formos atribuir símbolos a tudo que está ali, primeiro, nós vamos ter que compreender como era um julgamento lá no primeiro século, quando esse texto foi escrito. Nós não podemos imaginar um tribunal de hoje e construir os símbolos a partir do tribunal de hoje, né? Então, aí o autor fala aqui que na Nova Jerusalém vemos portões, e nesses portões, né, existem representações para cada lado de 3 tribos de Israel. No caso, são 4 lados, 3 tribos de Israel. Isso é textual, está lá no texto, né? Então, cada porta ela tem tanto os fundamentos dos apóstolos, quanto tem também as tribos de Israel. Então, o autor faz essa aplicação aqui, porém uma aplicação que nós não estamos autorizados, biblicamente nós não estamos autorizados a fazer, né? Então, a descrição tanto do acampamento de Israel quanto da Nova Jerusalém ressaltam um fato crucial. Deus pretende atrair a humanidade para perto do seu trono. O Apocalipse afirma que o santuário da cidade santa é o Senhor, e o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. É bíblico, por quê? Quando Deus se manda construir o tabernáculo, ele diz, vocês vão construir um tabernáculo para que eu possa habitar no meio do povo. Aí é fato. Então Deus, ele decide habitar no meio do povo. Deus decide estar perto da raça humana. Ele se identifica a tal ponto com a raça humana que na pessoa de Jesus ele se torna um ser humano para nos salvar. Então, esse é o fato. Então, na lição de quarta-feira, né, só para tirar toda a confusão de todo o comentário que nós fizemos e até das alegorias todas que o autor fez aqui, o que nós podemos tirar daqui como lição? Deus deseja estar perto do seu povo. Deus deseja proximidade conosco. Aí o autor pergunta aqui, mesmo não vivendo no acampamento de Israel, como podemos nos aproximar de Deus? O método é o mesmo. No Antigo Testamento, as pessoas se aproximavam de Deus através dos sacrifícios, que eram as corbãs, né? Ou os corbãs, não sei, o Ricardo pode falar aí,
Os sacrifícios eram chamados de corban. Qual é o significado? Qual é a raiz dessa palavra? Significa aproximar-se, chegar perto, trazer para perto. Então, como que nós podemos nos aproximar de Deus hoje? Através de um sacrifício. Qual é o sacrifício? O sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor. Ninguém pode se aproximar de Deus a não ser por esse método, a não ser pelo sacrifício de Cristo. Beleza? Então, na parte de quinta-feira, a queda de Lúcifer, né? Então, não podemos compreender completamente o fato de que o pecado ele surgiu primeiro na presença de um Deus santo, num ambiente santo, com um ser perfeito, que é o que diz Ezequiel 28, verso 15. Perfeito era nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Então, tem um texto do Espírito de Profecia que eu gosto muito, que diz assim: toda tentativa de explicar o surgimento do pecado é como justificá-lo. Então, se nós disséssemos assim, o pecado surgiu porque porque Lúcifer, no caso, né, desejava uma posição mais elevada. Aí a gente pode dizer, então por que Deus não colocou ele numa posição um pouco mais elevada? Por que Deus criou ele com esse desejo? E aí a gente estaria justificando o pecado, mas o pecado não tem justificativa. O apóstolo Paulo fala que ele é o mistério da iniquidade. O porquê que é misterioso? Porque um ser perfeito, na presença de um Deus perfeito, num ambiente perfeito, se corrompeu. Achou-se iniquidade nele. O que é iniquidade? A palavra iniquidade, no grego, é anomia. A palavra é anomos, né? Anomos, o que é? É não lei. O a no grego, né, é uma inversão. Então, assim como nós usamos o in no português, né? Então, por exemplo, se eu estou feliz, se eu quero inverter, é infeliz. Esse in no grego é o a. Então, a palavra nomos, que é lei, ela tem o a antes e é anomos. Isso significa, é traduzido no texto bíblico como iniquidade, como pecado, lá em 1 João, no capítulo 3, verso 4. Então, o que Satanás fez? Ele transgrediu a lei de Deus, ele pecou, isso na presença de um Deus santo. Ele vivia na presença de um Deus santo e pecou. Né? Então, existe uma citação, né, de Ellen White que diz assim: o céu triunfará, pois as vagas deixadas pela queda de Satanás e de seus anjos serão preenchidas pelos remidos. Então, mesmo com a entrada do pecado, a raça humana ela respondeu à presença de Deus de uma forma diferente. Parte da raça humana, pelo menos, né, responde positivamente. Então, ele diz assim: a raça humana também esteve lá no Éden, né, na mesma condição, mas em contraste com o destino de Satanás, ela está sendo restaurada ao paraíso por meio de Cristo. E aí é que o texto de Verdade sobre os Anjos diz que o céu triunfará, porque apesar das perdas, apesar do pecado, apesar de todo o mal que nós experimentamos hoje, haverá a remissão. Então, os salvos estarão no céu somente por causa do Evangelho. O que é o Evangelho? São aqueles 4 livros da Bíblia, os 4 primeiros livros da Bíblia? Não. O Evangelho não é um livro. O Evangelho é a boa notícia de que Jesus Cristo veio para nos salvar, que Jesus Cristo veio para salvar a raça humana. E por isso, né, em Apocalipse 4, verso 5, por exemplo, os anjos proclamam: digno é o Cordeiro de pegar o livro e quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e povo. Então, a morte de Jesus é a redenção da humanidade, é o pagamento pela nossa salvação. Aí o autor continua aqui, dizendo que em Apocalipse 14 aparece, então, um chamado para pregar o evangelho eterno aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Então, o autor termina essa lição, né, de acordo com a construção que nós fizemos até aqui, dizendo: Deus tem um chamado para todos. Assim como ele chamou o antigo Israel para se acampar ao seu redor, ele hoje está nos chamando também para
pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, acamparmos ao seu redor, não com o objetivo de nos afastarmos dele mais, como aconteceu com Satanás, mas de nos acamparmos na presença dele para vivermos por toda a eternidade com o nosso Senhor. Então, se nós podemos tirar uma lição desta lição, é que Deus deseja se aproximar de cada um de nós, independente de onde nós nascemos, independente da nossa raça, independente do nosso passado, independente do quão tenhamos nos afastado dele no passado. Quando nós dizemos assim, eu me afastei tanto do Senhor que hoje não tem volta para mim, é como se eu estivesse colocando um peso no sacrifício de Jesus. E não existe peso no sacrifício de Jesus, nem que o universo inteiro fosse colocado em contraste com o sacrifício. Ainda assim, Jesus seria muito maior. Lembra dos querubins que cobriam o rosto na presença de Jesus? Não há como explicar o sacrifício que foi feito por nós. Esse será objeto de estudo por toda a eternidade, e depois de bilhões de anos estudando, nós estaremos tão longe de compreender como estamos hoje. Que Deus nos abençoe e que possamos, então, responder a esse chamado para nos aproximarmos do nosso Senhor. Eu passo aí a palavra agora ao Lúcio ou aos amigos aí que quiserem fazer algum comentário. Bom, na verdade, o Marcos André já respondeu as perguntas aqui de sexta-feira, né? Na verdade, o Alexandre, o Ricardo também. Eu vou dar seguimento aqui na primeira pergunta, diz assim, né? Que é o que a gente estava discutindo. Imagine estar diante de Deus com todos os seus pecados. O que você mereceria? Né? Imagine nós, né? Como a gente colocou, né? Se os querubins, né, velam o rosto na presença do Deus sagrado, qual é a sua única esperança, então? Por que a justiça de Deus, mediante a fé em Cristo, nos cobre agora e no juízo, quando mais precisaremos? Né? É o que dá para nós entendermos, né? Ou seja, nós não temos mérito algum. E esse, acho que é o pensamento que a gente tem que ter, sabe? Que quando olhar para dentro da gente, a gente fala assim, nossa, eu sou um bom homem, né? Me desculpe, pessoal, não sei se eu... né? Não consigo mentir, não, mas de dentro aqui da minha cabecinha só vê coisas, né, autodestrutivas. Graças a Deus que a gente conhece a palavra dele, e a palavra dele vai ecoando, o Espírito Santo vai ecoando em nossa mente, né, os comportamentos, as direções, os pensamentos, mas se não for o Espírito Santo agindo aqui, pessoal, e aí vem, né, a questão do sacrifício de Cristo, né, que é a nossa única esperança, porque diante de nós mesmos, o que nós temos para oferecer para um Deus santo e perfeito? Pessoal, se não é a graça e a demonstração, como foi falado no sábado, né, a demonstração do seu amor, né, pela humanidade, pelas suas criaturas. Ficou muito mais claro dessa forma para todo o universo o quanto Deus ama as suas criaturas e dá oportunidade a todas elas, né, de estar na presença dele. Não pelos méritos das criaturas, mas pela graça e pelo amor de Deus. A segunda pergunta é mais missiológica, fala assim, João Batista desempenhou o papel dos serafins, ele era uma lâmpada que iluminava. Ele foi o precursor de Cristo, anunciando a primeira vinda do Messias. Como o povo de Deus dos últimos dias desempenha um papel profético semelhante, né? Agora vem falando mais sobre a questão como que nós podemos ser, né, esse João Batista, esse serafim, esse povo que sai falando da volta de Cristo. Bom, uma forma, eu acho que talvez publicando vídeo no YouTube, né, pessoal? Quem publica vídeo no YouTube, estamos aqui nas mídias, a gente poderia estar lá no nosso ovinho, na nossa bolha, mas graças a Deus a gente também está usando as ferramentas, porque as ferramentas em si só não é má, a faca em si só não é má, né? Depende do uso que você dá para ela. Então a internet em si só não é má. As mídias, infelizmente, ela está dominada pelo mal, mas a mídia em si não é má. O problema é o uso da mídia que o mal domina. O coração do homem é mal, né? Então as ferramentas vão ser sempre usadas para o mal, né? Exato. Então, às vezes as pessoas querem condenar as ferramentas, as pedras, né? E não as mãos que estão pegando as pedras, né? Então, pessoal, nós somos, sim, o João Batista moderno, nós temos aí que a nossa vida, de certa forma, se alinhar, e falando agora para nossas classes, para quem gosta de estudar a Bíblia,
Pessoal, a gente precisa estar envolvido em falar de Jesus, em falar de Deus para alguém, sabe? Eu sinto essa necessidade, graças a Deus me livrei aí de alguns traumas, de alguns empecilhos que eu mesmo colocava, né? Mas nos últimos anos aí Deus tem mandado pessoas interessadas, estamos estudando a Bíblia, então assim, a gente precisa falar de Jesus para as pessoas. Se não através do estudo bíblico, né, de uma forma bastante literal e explícita, mas falar de Jesus através da nossa convivência, e não por nossa justiça, tá? Porque às vezes, como é bom receber, né, o elogio, né? Nossa, Lúcio, que bom que você fez assim. Fala, não fiz assim não, filho. Por mim eu faria totalmente diferente. Por mim, ela daria um soco para revidar. Por mim, ela lá e mentiria, tá? Mas graças a Deus, a palavra de Deus fala que a gente não pode fazer isso, né? Então, quando a gente recebe mensagens bonitas, né, como a gente recebeu na semana passada, ficamos emocionados com a mensagem de um irmão, né, que disse que perdeu parte da visão e por conta do nosso canal aqui, né, às vezes a gente fica pensando, né, um pouquinho que a gente faz, como que atinge outras pessoas. Então a gente tem que ser grato, porque por nós mesmos nós estaríamos fazendo outras coisas, né, mas Deus... a brasa viva do altar tocou nossos lábios, né? Nós estamos aqui permitindo que Deus nos use e é dessa forma, né? Permita-se que a brasa viva toque os seus lábios e vai fluir coisa boa daí. Permita que o Espírito Santo toque você e vai fluir coisa boa de você. Nós fizemos isso, esse nosso encontro aqui para que o irmão dê o testemunho lá? Não, mas Deus usou dessa forma, né? Então, Deus continue nos abençoando e nos usando nesse sentido. E nós reconhecemos aqui que não é nosso, porque eu me conheço e sei que não é de mim. Exato. Eu acho que isso é mais importante, né, Marcos? Assim, saber que o que sai de bom aqui da gente não é nosso, né? É justamente do Espírito Santo, da palavra de Deus, sabe? Então, louvado a toda honra e toda glória, né? Seja dada a Deus. Bom, pessoal, encerramos aqui então a 7ª lição. Nos vemos então na 8ª lição, já da metade para lá do nosso trimestre, onde nós vamos ver nos Salmos, a parte 1. Temos 2 lições sobre o tema de Salmos, beleza? Sobre essas imagens, alusões e símbolos. Fala, Marcos, que eu sobrepus. Deu uma travadinha aí na tua fala. Ah, tá. Mas nos vemos então no 8º estudo, beleza, pessoal? Antes de nos despedirmos, então, né, vou pedir para o Marcos para que ele dirija uma palavra em oração. Vamos orar então. Santo e bom Deus, muito obrigado, Senhor, porque um dia Jesus Cristo, diretamente do teu altar, veio a esse mundo para nos queimar todo pecado, nos purificar de todo pecado. Então, Jesus é a verdadeira brasa viva que veio do altar. E hoje, Senhor, pela tua graça, nós, pecadores, ímpios, podemos estar aqui falando, como Isaías, falando do teu nome. Permita, Senhor, que o teu Santo Espírito esteja atuando através de nós, mas principalmente atuando nas pessoas que assistem esse vídeo, nas pessoas que recebem essa mensagem, para que pela tua graça e pela tua misericórdia possamos ser alcançados pelo Evangelho eterno que veio a esse mundo para nos salvar. Te pedimos isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, dá um tchauzinho aí para todo mundo. Nos vemos, pessoal, então, na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal.